Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar, meus irmãos, a palavra de Deus com vocês, um texto que para mim é muito caro. O texto de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Abra comigo, por favor. Essa é uma das narrativas mais belas da Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1. Está escrito o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções duplas a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com sua mulher, com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um importante esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito e audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando foi realizar o seu sonho, ele fracassou, não conseguiu chegar. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chega no auditório,
percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Porém, é muito provável que haja aqui nesta noite alguém que já perdeu os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja alguém aqui neste auditório que já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos impossíveis e colocá-los na presença de Deus, porque nós estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus que opera maravilhas, do Deus que realiza milagres, do Deus que pode reverter os diagnósticos mais sombrios da sua história. Este texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho bonito, sonho de ser mãe, mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto, seu sonho está sendo adiado. E eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje, se ela fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria com certeza algumas abordagens. Eu acho que ela enfrentaria pelo menos 3 abordagens, e a primeira seria essa: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, você está estéril, tem coisa errada na sua vida, na sua família. O que você precisa fazer é uma investigação mais minuciosa da sua árvore genealógica, porque é provável que tenha uma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém, como os amigos de Jó, chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Você tem que examinar melhor a sua vida, trazer à tona esse pecado e confessar esse pecado, senão você nunca vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Dê uma olhadinha comigo no versículo 5. O que está escrito aí? Foi o próprio Deus que a deixou estéril. Agora olha o versículo 6. Está escrito aí que foi o próprio Deus quem cerrou a sua madre, de tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com um pecado específico ou escondido, não tem a ver com um demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque você pode perguntar: bom, mas se Deus é bom, e Deus é bom, se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem o melhor para nós, então como Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção de Deus, é do Deus das bênçãos. Poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, as mais excelentes: a vida, a saúde, a família, a prosperidade,
sucesso financeiro, sucesso profissional, amigos, reconhecimento. Se nós não tivermos Deus, todas essas coisas reunidas não podem satisfazer a nossa alma. Às vezes nós colocamos coisas no lugar de Deus, a bênção no lugar do abençoador, e quando isso acontece, Deus adia os nossos sonhos, para que nós o busquemos em primeiro lugar, para que Ele ocupe o topo da nossa agenda e o primeiro lugar do nosso coração. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para que nós tenhamos a consciência de que tudo que somos e tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus e Deus nola concede, e nós ficamos tão agarrados à bênção que nós nos esquecemos do abençoador, que nós não temos tempo para o abençoador. Estamos envolvidos demais cuidando da bênção, a ponto de nos esquecermos de onde veio essa bênção. É muito importante você compreender que a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, o dinheiro que você recebe é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, a família que você tem é de Deus, os filhos que vocês geraram são de Deus. Então coloque no altar de Deus o melhor daquilo que Deus tem lhe dado. Terceiro, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação aposta para a presença de Deus. Às vezes nós remetemos a nossa oração a Deus, e Deus diz assim para nós: meu filho, eu não vou atender. Você está pedindo pouco demais, seu sonho é miúdo demais, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho planos maiores para você, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais elevados. Eu fico imaginando José do Egito. Ele estava preso, ele era inocente, e ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se dele, e ele ficou mais 2 anos mofando numa prisão imunda. E você pergunta: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão de forma injusta? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para José sair da cadeia e ser governador do Egito. Quando Deus parece longe, quando Deus parece distante, quando Deus parece indiferente, quando a sua voz parece não encontrar ecos nos ouvidos de Deus, não é porque Ele se esqueceu de você, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus nos ensinou a orar, e quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede recebe o que pede. Isso Jesus nunca ensinou. Isso não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse na Bíblia assim. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida.
Deus gosta tanto de você, Deus ama tanto você, que Ele não atende tudo que você pede para Ele. Ele dá, não o que você pede, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira aí comigo, por gentileza, no capítulo 2, versos 6 a 8, o que Ana vai afirmar no cântico, no seu cântico. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Nas minhas caminhadas por aí, pastor Amarildo, pastor João, eu tenho escutado e tenho ouvido e visto pessoas que, em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus, do alto da sua petulância, e dizem assim: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, Deus, eu decreto, Deus, eu determino, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, que Deus está humilhando aos seus pés. Que tolice, que tolice. Deus está assentado num alto e sublime trono, Ele é soberano, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele não pode ser pressionado, Ele não se sente acuado, Ele é livre e Ele é soberano, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele quem empobrece, Ele quem enriquece, Ele quem abaixa, Ele quem levanta, Ele quem pega o pobre necessitado do pó e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Agora, tem um contraponto, porque algumas pessoas, em nome de uma certa sabedoria teológica, diz assim: bom, mas o tempo dos milagres foi lá na época dos profetas e dos apóstolos, hoje não tem mais. Só que a Bíblia nos informa que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Deus não se aposentou, Deus não vestiu um pijama, Deus não está numa cadeira de balanço, Deus está no trono, Deus trabalha até agora. Ele faz o que Ele quer, onde quer, quando quer, em quem quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória, e Ele não tem que pedir licença nem para você, nem para mim, para agir. Ele é Deus. Eu acho que Ana, por ser uma mulher crente, informada e instruída, ela deve ter procurado todos os recursos da medicina de Ramá, porque não é pecado você ir ao médico, não é pecado você usar os recursos da medicina. Toda a ciência é ciência de Deus, toda a verdade é verdade de Deus. E eu acho até mais, eu acho que a Ana devia carregar na sua bolsa, que toda mulher usa e gosta de usar, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela assim: Ana, não tem jeito, seu caso não tem jeito, é impossível você engravidar, impossível, então pode desistir desse projeto de vida, porque não vai acontecer. Só que Ana entende outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. O homem tem suas limitações, Jesus não tem, Deus não tem. Ele pode tudo quanto Ele quer. Há 20 anos, eu estava em Vitória, no Espírito Santo, e fui fazer uma visita no hospital. Quando eu chego naquele hospital, eu vejo 3 pessoas da minha cidade, o interior do Espírito Santo. E uma das pessoas era uma moça de 17 anos, num estado já muito avançado de uma doença que devastava o seu corpo, um câncer, que já tinha se espalhado com metástases pelos seus órgãos principais. E lá na cidade do interior, não tendo CTI, o médico disse: encerramos aqui o tratamento, você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI. E eu chego no hospital e não tinha vaga no CTI.
E eu conversei com o diretor do hospital, meu amigo, e ele disse: pastor, eu não posso tirar um paciente para botar outro. Então, impossível. Hoje eu não posso receber. Fiquei um pouco triste. Voltei para a porta do hospital e fiz algo, pastor Amarildo, que eu nunca me lembro de ter feito antes e não me lembro se eu fiz depois. Mas naquele dia, Luiz, eu senti o impulso de fazê-lo. Eu disse: filha, aqui não tem lugar para você, mas nós podemos fazer uma coisa melhor. Nós podemos agora orar e pedir que Jesus cure você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela e pedi que Deus a curasse. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz que também a conhecia e disse: eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade aqui do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Disse: pode trazer para cá, traz os exames todos, eu quero ver, aqui tem vaga. E então viajaram 180 quilômetros para esta outra cidade. Quando chegou, ele pegou os exames, examinou, olhou a gravidade do problema, submeteu-a a novos exames. Não constataram mais nada no seu corpo. Agora no dia 28 de dezembro do ano passado, e como faço todos os anos, vou visitar a minha família e aproveito para pregar nas igrejas da região. E eu estava pregando na minha igreja, de onde eu fui para o seminário. Aproxima-se de mim uma senhora, muito bonita inclusive, muito elegante, e me faz a pergunta que não se deve fazer a nenhum pastor: o senhor está lembrado de mim? Por favor, não faça essa pergunta para um pastor, você vai constrangê-lo. Eu olhei para ela, tornei a olhar, falei: eu não me lembro, minha senhora, me perdoe. Ela me disse: eu sou aquela moça de 17 anos, que há 20 anos o senhor orou por mim. Jesus me curou naquele dia, e desde então eu nunca mais tive nenhum outro problema de saúde. Eu não estou com isso dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, os pastores aqui presentes, os irmãos aqui presentes oram, que vão ser curadas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Mas eu quero ir para o segundo ponto desta mensagem, que é o que fazer quando os assassinos de sonhos estão por aí tentando destruir os nossos sonhos. Ana enfrentou 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi sua rival Penina. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, mas diz a Bíblia que Penina irritava Ana, provocava Ana. Toda vez que Ana subia à casa de Deus, a Penina provocava tanto a Ana, que ela começava a chorar, perdia o apetite. Eu acho até que ela entrava em depressão. Eu não sei o que ela falava, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6 e 7, eu acho que a Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí estéril. Eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, olha aqui para mim, cheio de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, Ana, você não estava nessa não. Você conhece gente assim? São assassinos de sonhos. Querem implantar na sua mente a ideia de que se você é crente, você não pode ficar doente, você não pode ter problema na família, você não pode ter problema financeiro. Jesus nunca prometeu isso nem para você nem para mim. Aliás, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele prometeu para nós é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não deixe que o seu sonho seja roubado de você. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano consta a Bíblia que Eucana e a sua família subia para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rufini, lá estava Finéias, lá estava o tabernáculo, lá estava a Arca da Aliança. Não consta o narrador bíblico que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rufini, nem Finéias olhasse para Ana, conversasse com Ana, chorasse com Ana, orasse por Ana. Mas consta o texto que Eli olha para Ana pela primeira vez e assaca contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha do demônio, de filha de Belial, dentro da igreja, de bêbada.
Eu acho até mesmo, pastor João, que se a Ana fosse batista ou presbiteriana, ela ia sair da igreja. Eu acho que ela faria um pouco mais. Eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Crente porcelana? Crente cristal? Qualquer coisinha se melindra, qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha também eu vou sair da igreja. Não permita jamais que as pessoas roubem os seus sonhos, nem mesmo dentro da casa de Deus. Terceiro, a terceira pessoa que quis destruir os sonhos de Ana foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão. A Bíblia diz que ele amava a Ana, que ele dava porções duplas a Ana, que ele era um marido amoroso, provedor, companheiro, crente. Todo ano ele ia para a casa de Deus. Mas ele tinha um problema. Ele era cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres, pelo menos não consta do texto. Ele conhecia a história da redenção. Ele sabia que Deus havia curado a Sara, que Deus já havia curado a Rebeca, que Deus havia curado a Raquel de esterilidade. Ele via sua mulher orando, chorando diante de Deus, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Não consta o narrador bíblico em momento algum que Eucana chegasse para sua mulher dizendo: minha filha, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que você ora, eu sei que você chora, conta comigo, Deus fez, Deus vai fazer de novo, estou do seu lado, vou orar com você, vou orar por você. Não consta a Bíblia em momento algum que fez isso. Mas no verso 8 consta que ele chamou a Ana para uma conversa, e eu vou parafrasear a conversa, mas foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, preciso bater um papo com você. Ô Ana, minha filha, esse negócio de querer ser mãe está virando uma obsessão na sua vida, virou doença, para com isso. Você não sabe que não tem cura? Para que você insiste numa causa perdida? Para com isso, mulher, para de chorar, vai viver a vida. E tem outra coisa, Ana, você não está nem aproveitando o maridão que você tem? Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassinos de sonhos. Pode estar mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas em terceiro lugar, terceiro ponto da mensagem, o último ponto da mensagem: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue chorando diante de Deus, continue clamando aos céus, continue batendo a porta da graça. Não pare, não desista, não recue, não jogue a toalha. Irmãos, às vezes nós desistimos cedo demais, nós paramos cedo demais. Eu acho que tem muitos casamentos que houve divórcio, separação, se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, esse casamento teria sido recuperado. Desista não. Não desista, avance um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, creia mais. Tem gente que morre na porta da terra prometida, mas morre no deserto. Me permita ilustrar isso de 2 maneiras. Primeiro exemplo, um pastor metodista chamado Norman Vincent Peale. Ele escreveu o seu primeiro livro. Eu acho que essa é a experiência de quase todo escritor. Quando a pessoa escreve o primeiro livro, as editoras não acreditam nesse autor. Elas nem olham o conteúdo, nem veem se a obra é boa ou não. Elas já dizem não, que não querem correr riscos. Então, Norman Vincent Peale escreveu esse livro, Poder do Pensamento Positivo, e procurou várias editoras. Todas disseram não rotundo
para ele. Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, pegou os rascunhos do livro e jogou no lixo. E disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu creio nos seus sonhos e vou lutar por eles. Bateu em outras portas, em outras editoras, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu gosto muito de política, acompanho política desde a minha infância. Me permita um exemplo. Franklin Delano Roosevelt estudou em Harvard, estudou em Columbia, entrou na política e fez uma carreira brilhante, mas o sonho da vida dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos de idade ele sofreu poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que nós temos que aprender com Ana, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é a necessidade de você tomar posse das promessas da palavra de Deus. Olha o verso 17 comigo. Eu acho isso maravilhoso. Porque o Eli tinha acabado de falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, de filha de Belial. Agora ele abre a boca e é um profeta de Deus. Vai em paz para a tua casa, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Notinha de rodapé. Eu sou pastor há 42 anos, eu já vi muita coisa acontecer nessa área. Pessoas que ficaram doentes emocional e até fisicamente, porque um dia escutaram a palavra atravessada, envenenada, do pai, da mãe, do noivo, da noiva, do marido, da mulher. Me permita dizer isso: se alguém lhe endereçou a palavra atravessada, envenenada, não acolha isso no seu coração. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Agora, se a palavra vem de Deus, se é promessa de Deus, então hospede essa palavra no seu coração. Porque esta palavra e esta promessa, meus irmãos, trouxe 2 curas para Ana. Diz o texto que quando ela desceu de Siló, não havia tristeza no seu rosto mais. Havia um brilho na sua face. A tristeza foi embora, a depressão foi embora. Ela voltou a sorrir. Mas diz a Bíblia que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre. Lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Se você quer vitórias na sua vida, aproprie-se das promessas da palavra de Deus. Sabe o problema hoje? O problema hoje, irmãos, é que muitas vezes nós nem sequer conhecemos quais são as promessas de Deus. Somos a geração mais privilegiada no que tange acesso ao conhecimento. Hoje você tem bíblias de estudo de todo jeito que você quiser, para criança, para adolescente, para jovens, para casais, para adultos, para velhos, para pastores, para esse, para aquele outro. E às vezes o que você encontra é um analfabetismo bíblico em grande parte das igrejas. Você diz assim: vamos abrir, meus irmãos, no livro de Sofonias, e o cara começa a procurar Sofonias lá em Gênesis. Nós estamos no começo do ano e eu queria encorajar você para você ler toda a Bíblia esse ano. Ah, pastor, mas é muito grande a Bíblia. Da última vez que eu estive aqui com o Luiz, nós fomos almoçar na casa de um amigo dele e conheci uma menina que foi alfabetizada aos 6 anos
e ela estava com 7 anos, ela já tinha lido toda a Bíblia com 7 anos. Na viagem que fizemos para o caminho da reforma, final do ano passado, eu fui muito tocado por Deus, pela história da igreja valdense. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas os valdenses foram um grupo religioso, protestante, 400 anos antes da reforma do século XVI, que viveu na clandestinidade. Começou com Pedro Valdo em 1173 em Lyon, na França. Era um rico comerciante convertido a Cristo, resolve empregar toda a riqueza dele para traduzir a Bíblia para o francês e para fazer cópias de Bíblias, porque uma cópia de uma Bíblia, eu estou falando do século XII, e a imprensa só foi inventada em 1450, na Alemanha. Uma cópia de Bíblia custava 1 ano de trabalho, e Pedro Valdo sabia que a igreja da época iria persegui-lo fortemente. O que é que eles fizeram? 2 coisas: treinaram jovens para sair de casa em casa clandestinamente, que seriam duramente perseguidos, para ensinar a Bíblia. Segunda coisa que fizeram, sabendo que as cópias seriam queimadas, eles começaram a memorizar a Bíblia toda. Você vai memorizar Mateus, você vai memorizar Marcos, você vai ser Lucas, você vai ser João, você vai ser Romanos, você vai ser Atos, você vai ser Efésios. Toda a Bíblia é memorizada. Houve uma época que todas as cópias tinham sido queimadas, e eles conseguiram reproduzir tudo outra vez, que estava tudo memorizado. Se você fizer um desafio hoje na igreja, quero que venha à frente 20 irmãos que vão recitar 10 versículos de cor da Bíblia. Eu não sei se a gente consegue. Mas como é que eu posso tomar posse das promessas de Deus e nem sei quais são essas promessas? Alimente-se da palavra, mergulhe na palavra, coma a palavra, aproprie-se da palavra. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor é avalista das suas promessas, nenhuma das suas promessas cai por terra. Louvado seja o Senhor. Último lugar, o que é que Ana nos ensina quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Se os seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta, volte a viver, volte a cantar, volte a sorrir. Nós cremos, irmãos, e já cantamos aqui hoje, o nosso Deus é soberano, da ordem das estrelas, Ele tem o comando do universo em suas mãos. Deus não é pego de surpresa. Deus não está lá no céu em apuros, esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com esse mundo. Ele é soberano, e se Ele é soberano, nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele tenha um propósito. Então, se você está passando uma luta, isso não pegou Deus de surpresa, não. Isso tem um propósito. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Então volte a cantar, volte a viver, volte a sorrir, volte a crer, volte a sair dos quartos escuros, volte a viver. Notinha de rodapé. Ana queria ser mãe. Agora, uma mulher que passa o tempo todo num quarto escuro chorando, ela não atrai o marido, ela não encanta os olhos do marido. Ela está querendo ser mãe, mas está na contramão do projeto. O que é maravilhoso é que quando o rosto dela brilhou, eu acho até que Ana desceu para Ramá, botou a melhor roupa que ela tinha, o melhor perfume. Ela se preparou como nunca antes para o seu marido, e diz a Bíblia que ela coabitou com o seu marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Há um autor que eu gosto muito de ler, muito embora não seja um autor cristão, pelo menos não é evangélico, Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, é um livreto, vale a pena ler. Mas o que me impressionou em Og Mandino é que aos 35 anos de idade,
ele estava quebrado, falido, bêbado, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico imaginando, se um cara que nem crente consegue viver com otimismo, e você e eu, que podemos afirmar, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus irmãos, crente tem que ser animado. Você tem que abrir a janela do seu quarto quando você acordar e dizer: Deus, pode ser hoje, aquela causa, aquele motivo, aquela razão pela qual estou orando, pode ser hoje, Senhor. E ele tem um conselho muito simples e muito prático, Og Mandino, para você começar o seu dia animado. Ele diz o seguinte: logo de manhã, antes do café, pegue o melhor jornal da sua cidade. Qual é o melhor jornal daqui? Jornal daqui de Cuiabá? A Gazeta. A Gazeta ou Gazeta? Gazeta. Lá no Espírito Santo é a Gazeta. Então aqui é Gazeta. Pega a Gazeta. Eu sei que ninguém gosta de ler papel mais, mas bota aí no seu smartphone também, resolve. Faz o seguinte: bem de manhã. Só um detalhe. Por favor, não comece a leitura com as páginas políticas. Você vai ficar depressivo e com raiva. Então pula essa página. Claro, você não vai ser corajoso o suficiente para começar o seu dia lendo as páginas econômicas. A economia do Brasil está começando a derreter. Então você vai ficar depressivo também. Então pula essa página. Claro, você não vai querer começar o seu dia começando a ler nas páginas policiais. Você vai ficar com medo de sair de casa. Então você pula logo essa página também. Bom, você não vai querer começar o seu dia lendo nas páginas esportivas, porque de repente você é torcedor de um time que caiu para a segunda divisão, e o seu time nunca saiu da segunda divisão, e você está meio frustrado com ele. Então pula logo essa página também. Você quer começar o seu dia animado, diz ele? Faz o seguinte: comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico: o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Disse para vocês no começo que esta mensagem tem um peso especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, 40 quilômetros onde ficava um posto médico. A minha mãe já estava em estado adiantado de gravidez quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa trilha. Então ele pediu para o médico vir, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola para ser alfabetizado. Com 12 anos eu já tinha terminado os meus estudos, porque não tinha jeito mais de prosseguir. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha muita sede de aprender. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho. E com 10 anos eu começo a decorar as principais palavras daquele dicionário.
por providência de Deus, quando eu terminei o primário com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para a capital. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Me impressiona profundamente o gesto da minha professora, levar mais uma pessoa para uma casa pequena com tanta gente. Agora, final do ano, o penúltimo livro que eu escrevi, Os Milagres de Jesus, dediquei a ela, professora Zilda Portela Fiame. Eu fui à casa dela, levar uma oferta para ela e entregar o livro nas mãos dela. Mas, irmãos, eu passei tantas lutas, muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, não tinha dinheiro para comprar um pão de sal, dormia chorando, procurava farinha para comer, não tinha farinha, açúcar para comer, não tinha açúcar, e eu dormia chorando, mas eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos nas ruas, nas praças, em cima dos palanques. Enquanto o último orador não descia, as luzes não apagavam, não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Um dia eu conversava com um presbítero muito querido e falava para ele do meu sonho. Disse: senhor José Scherrer, nome dele, no dia que eu realizar meu sonho de ser um político e de ser um advogado bem sucedido na vida, eu quero encerrar minha carreira entrando no seminário, preparando-me para terminar meus dias pregando o evangelho. E esse homem, com a autoridade de Deus, botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus, você quer dar o resto para Deus, Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, e eu saí daquela conversa 1000% convencido de que Deus me chamava ali para ser pastor. A minha mãe era analfabeta, nunca sentou num banco de escola, mas era uma mulher sábia. Ela nunca me contou o projeto dela com Deus. Ela entendia no seu coração que se ela contasse para mim, eu seria sugestionado a ser pastor. E ele orava: meu Deus, assim como o Senhor fez uma obra em mim, faz uma obra nele. A primeira pessoa que eu liguei depois que eu conversei com esse presbítero foi para minha mãe e disse: mamãe, os meus sonhos mudaram, eu vou para o seminário. Ela disse: meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa, me contou em detalhes toda essa história. E me disse mais, e disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir para Deus capacitar você, para Deus levantar você. E eu chorei muito com ela. Eu abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. E a senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, mas o plano de Deus. Então, na contramão do tema do meu sermão, eu vou lhe dizer hoje: desista de seus sonhos. Se preciso for, desista de seus sonhos, mas nunca desista do plano de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe.
Verdade, com Hernandes Dias Lopes.